Em 2019 eu decidi abandonar o meu trabalho, que me dava R$2.000 por mês, e fazer um all-in na internet. Vou viver de produção de conteúdo e lançamentos. Meu primeiro lançamento sozinho tinha me dado R$4.500, mais ou menos isso. Eu tinha um produto de R$300, se eu não me engano, e eu vendi 15, então dava mais ou menos isso daí. E aí quando eu ganhei esses R$4.500 em 2 dias de venda, eu falei, caramba, tô rico, acabou, zerei a vida. Eu vou largar meu emprego e eu vou viver da internet. Eu não tinha levado em consideração que, por exemplo, um lançamento, ele demora mais uns 2-3 meses para ter uma continuação. Se a gente faz um lançamento hoje, o próximo não é mês que vem. Então eu não ia ganhar R$4.500 por mês. Eu ia ganhar R$4.500 naquele lançamento e o próximo dinheiro que ia entrar seria do próximo lançamento. Que poderia ser 1, 2, 3, 4, 5 meses depois, depende. Geralmente não é todo mês que você faz, porque isso é muito cansativo e você não consegue segurar pessoas o suficiente para fazer tantos lançamentos consecutivos e fazer com que elas queiram comprar em todos. Então, essa foi a primeira coisa que eu não tinha parado para pensar. A segunda foi, eu não tinha parado para pensar que eu poderia ganhar menos no próximo lançamento, e foi isso que aconteceu. No segundo lançamento no primeiro eu fiz 15, no segundo eu fiz 7 vendas, se eu não me engano, no terceiro eu fiz 10 vendas, e só no quarto lançamento eu acho que eu fui finalmente equiparar os 15 do primeiro. E isso aconteceu num período de uns 5-6 meses, então não foi um lançamento por mês. E eu também não tinha levado em consideração que todo o dinheiro que você ganha, tu não consegue usar ele, né? Porque eu ganhei, eu preciso de uma parte dele para ser reinvestida no próximo lançamento. E no período entre lançamentos, você precisa investir em algumas coisas também, então tu tem que investir na distribuição de conteúdo. Sempre tem uma coisinha ou outra que tu vai acabar gastando dinheiro. Então, geralmente, desses 4.500, vamos inventar que sempre seja assim, né? Vai ficar quinhentão na tua mão. No fundo, tu vai ter que botar 3.000, 3.500, 4.000 reais de volta no negócio para ele poder girar e funcionar. Mas vamos lá, eu dei all-in. Eu decidi largar tudo e viver disso. Quando eu fiz isso, eu acertei na decisão. Vamos deixar isso claro desde o começo. E eu só tomei essa decisão não porque foi um tiro no escuro ou eu arrisquei loucamente. Não. Tu nunca deve tomar uma decisão como um grande tiro no escuro. Eu tinha uma série de informações que me mostravam que tinha grande chance desse negócio dar certo. 2020, finalzinho de 2019 foi quando eu comecei, em novembro de 2000. Eu comecei a fazer conteúdo sério em setembro de 2019. Eu comecei a gravar vídeo muito antes, 2017, 2018 eu já gravava vídeo. Mas comecei a levar a sério em setembro de 2019. Naquela época, ainda não tinha tanta competição no mercado. Tu conseguia começar sem grande qualidade audiovisual, falando de coisas normais, um pouco contando a tua vida. Até hoje dá pra começar assim. Só que naquela época a competição era menor, então era mais rápido do negócio engrenar, vamos dizer assim. Segunda coisa que eu tinha percebido cara, eu consigo me comunicar em vídeo, eu consigo falar na câmera como se eu estivesse falando com uma pessoa normal. Eu falo mais ou menos assim no meu dia a dia, entendeu? Não tá muito diferente do jeito que eu tô falando aqui, do jeito que eu falo com as pessoas ao meu redor. Então eu percebi que eu tinha, uma certa facilidade de falar na câmera. Eu também tinha entendido que ensinar as coisas era algo que eu tinha uma habilidade. Era uma outra habilidade minha. Consigo organizar as coisas e ensiná-las para as pessoas. Então, tu vai juntando essas peças, eu tinha todas essas informações juntas, elas me mostravam, opa, dá para eu começar um negócio na internet e arriscar perder um salário. E aí eu comecei. O fato de eu ter começado com essas informações me dava uma certa segurança de que mesmo se não tivesse dando certo no momento, era questão de tempo. E isso é uma coisa importante que você tem que fazer. Você tem que ver, o que eu tenho, as habilidades que eu tenho, a perspectiva que eu enxergo hoje, ela mostra que mesmo que se não der certo agora, isso pode dar certo no futuro. Isso sempre me pareceu verdadeiro desde que eu comecei. Hoje, 2024, isso se prova verdadeiro mesmo. Então, deu certo, mesmo não dando certo no começo 100% como eu queria, a coisa foi se encaminhando para dar certo. Esse foi o primeiro ponto. O segundo foi que... eu nem sei exatamente quais são os pontos desse vídeo, né? Mas quando eu tomei essa decisão e eu comecei, eu já não tinha mais para onde correr. Eu era obrigado a fazer dar certo. Essa pressão, para muita gente, ela vira um peso. Caramba, o cara fica pressionado, ele não consegue dar conta da pressão, ele fica tenso. Essa pressão não me deixou tenso. Ela simplesmente me fez acordar cedo, trabalhar mais, ralar muito mais. Eu falei pra minha esposa ontem, eu trabalho mais que praticamente todos os caras que eu conheço do digital, assim, na internet, os caras que são meus amigos. Conheço vários caras que têm negócios grandes, às vezes até maiores do que o meu, e que trabalham menos do que eu, né? Só que eu
não sei outro jeito de fazer, eu preciso trabalhar muito e eu gosto desse trabalho. Então eu achei um trabalho que eu gosto muito de fazer. Parte do meu trabalho, por exemplo, é estar aqui gravando esse vídeo e eu adoro fazer isso. Então eu tô aqui falando contigo como se eu estivesse conversando com um amigo na mesa de um boteco. Então eu percebi que a pressão me ajudou a trabalhar mais do que o normal. E trabalhar mais do que o normal fez o negócio acontecer. Se eu não tivesse essa pressão, eu estaria mais folgado. Como eu já estive, eu percebi isso. Então um tempo atrás eu estava bem folgado porque não tinha nenhuma pressão de nada. Não tinha nenhum produto me impressionando, nenhum cliente me impressionando, não tinha nenhuma coisa que eu queria comprar, gastar dinheiro, não tinha nada. Eu comecei a ficar folgadão, acordar mais tarde, ficar mais relaxado, fazer menos, diminuir o ritmo. Quando a coisa aperta, sei lá, agora eu tenho menos tempo disponível no meu dia, porque agora eu tenho 2 filhos, agora eu tenho umas coisas que eu quero fazer acontecer e precisa de grana para fazer acontecer. Quando eu vou botando umas pressões na minha cabeça de novo, essas pressões me fizeram voltar a pegar um ritmo forte. E o ritmo forte é o que faz a coisa acontecer. Muita gente tem pressa de resultado. Tu não pode ter pressa de resultado. O resultado demora 5, 10, 15 anos para acontecer. Pode ser que você dê sorte e ele aconteça um pouco antes. Foi um pouco do meu caso. Mas você tem que ter velocidade na execução da coisa. Tem que fazer muito em pouco tempo. Então, eu tenho essa regra que eu criei para mim, que é: toda atividade importante do meu negócio precisa ser transformada em uma atividade diária. E eu criei essa regra por causa dessa pressão de não ter outro lugar de onde tirar a minha renda. Eu preciso tirar do meu negócio. E o que dá dinheiro? Algumas atividades que quanto mais eu repito elas, mais rápido elas vão fazer a coisa acontecer. Então, eu saí do meu trabalho, tomar a decisão de entrar nesse negócio da internet, veio a partir de uma série de fatores que eu conseguia dizer assim: olha, tem mais chance de dar certo do que de dar errado. E eu estou disposto a fazer por tempo suficiente, por vários anos, enquanto não dá certo, ganhando pouco, dando um jeito de pagar as contas aqui e ali, até que a coisa comece a engrenagem comece a rodar. Segunda coisa é, a pressão de ter saído do trabalho me fez trabalhar muito mais no meu negócio. Eu acho que você precisa aprender a conviver com essa pressão pro resto da vida e precisa se colocar em algumas situações de pressão. É a situação do desconforto. Ontem eu estava botando minha filha para dormir, estava com ela no colo, né, ninando, e eu fiquei pensando nisso, né? Cara, um monte de gente acha que vai ter dinheiro e sucesso e vai ter uma vida mais tranquila. Mas todos os caras que eu conheço, que tem bastante grana, bastante sucesso material, a vida deles é o oposto de tranquilo. Esses caras trabalham muito. Eles são os que mais estão pensando e matutando coisas o tempo inteiro. São caras, os que eu mais... Cara, os que eu vejo que tem os negócios mais sólidos. O cara acorda cedo, 4, 5 da manhã, o cara tá no trabalho cedo, ele fica mais do que os outros, ele fica mais do que os funcionários, ele se rala muito, entendeu? E eu vejo que a maioria das pessoas não está disposta a isso. E é por isso que não consegue chegar nesse sucesso material. Porque ele exige em troca muito sacrifício mesmo. Quando eu comecei meu negócio, eu fui percebendo isso. E eu fui percebendo que você vai precisar gostar do sacrifício. Esse é o ponto-chave desse vídeo. Você vai precisar gostar de se sacrificar por aquilo. Então você vai ter que encontrar algum tipo de trabalho em que a atividade dele seja uma atividade que você gosta de fazer. E gostar de fazer não significa que é confortável fazer. Por exemplo, eu adorava jogar basquete, eu jogava basquete no colégio. Só que os treinos eram extremamente cansativos. Cara, era exaustivo mesmo treinar. Terminava o treino morto, e os melhores treinos, os que eu mais aprendi, eram os mais chatos. Não tinha muito jogo, era muita tática, era muito exercício de físico. Eu suportava os treinos porque eu gostava do jogo. Eu gostava de jogar basquete. Então o treino que me deixava melhor no basquete era a coisa que eu gostava de fazer. Era um sacrifício, o sacrifício necessário para ficar bom. Você vai ter que achar o trabalho em que o sacrifício é o sacrifício que você gosta de fazer. Então na vida, no fim das contas, você vai ter que escolher sacrifícios. Você sempre vai se sacrificar. Então crescer e ter sucesso não significa menos sacrifício, significa provavelmente mais. Só que quando você se sacrifica numa coisa que você sabe por que está fazendo e gosta de fazer, fica muito melhor. Foi isso que aconteceu comigo. Então,
Conforme eu fui avançando no trabalho, eu fui percebendo que esse sacrifício era o sacrifício que eu queria fazer. O de estar aqui e ter ideia, e sentar 20 minutos, não conseguir escrever um e-mail, meia hora, não conseguir gravar um vídeo, e ter que pensar, e ter que ler, e ter que estudar mais, e ter que quebrar a cabeça para solucionar o problema de um cliente, de um mentorado, de um aluno. Esse é o sacrifício que eu quero fazer. Quanto mais eu faço ele, mais meu negócio cresce. Mais eu consigo falar, cara, foi a decisão certa que eu tomei lá atrás. Então, a conclusão desse vídeo é essa, cara. Você vai precisar, em algum momento, tomar uma decisão para um caminho. Essa decisão não vai ser 100% certa. Você vai ter muitas dúvidas dela. Só que o que vai te garantir que você tomou a decisão correta é que você suporta e gosta do sacrifício do caminho até chegar no resultado esperado. Acho que essa é a grande lição. Agora eu tenho que almoçar que minha esposa veio me chamar. Te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aí. É bom que você interaja comigo para eu saber que tipo de vídeo está fazendo sentido aqui no canal. Um grande abraço e até mais.